Nas últimas semanas, o Reino Unido voltou para o noticiário internacional por causa de mais um caos na sua política. Dessa vez, a queda da primeira-ministra Liz Truss foi o assunto. Truss perigava cair faz tempo, mas ninguém imaginou que seu mandato ia durar apenas 45 dias. Sim, 1 mês e meio só de Liz Truss. Nem deu tempo de gravar o rosto dela. Ou seja, as Elizabeths estão causando esse ano lá no Reino Unido. Se você acompanha o Papo de Inter nas redes sociais, você deve ter visto que a Andressa estava de férias, de boa, curtindo sua viagem em Londres quando tudo isso rolou. Pois é, não tenho um segundo de paz nem nas férias. Nesse episódio, a gente vai te explicar o que rolou pro Reino Unido trocar de primeiro-ministro tão rápido. A crise que tá rolando por lá, o que o Brexit tem a ver com tudo isso e, claro, quem é o novo primeiro-ministro, Rishi Sunak. E para complementar todo esse papo, a Andressa vai contar as impressões dela durante todo esse caos lá no país. Então, bora pro episódio. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog, e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Como sempre, bora começar do começo. Quem era Liz Truss e por que ela saiu do cargo tão rápido? Liz Truss foi líder do Partido Conservador do Reino Unido e, consequentemente, primeira-ministra do país. Lembrando aqui que o Reino Unido vive uma monarquia parlamentarista, ou seja, o partido que vence as eleições gerais é quem escolhe o primeiro-ministro do país. O Partido Conservador foi o que venceu as eleições de 2019, e nisso Boris Johnson foi quem assumiu o cargo de primeiro-ministro. Ele renunciou em 2022 por conta de todos os escândalos de seu governo e em seguida Liz Truss subiu ao cargo. Desde o começo, a Truss entrou no poder já com o pé atrás. Muita gente não botava fé no seu governo, principalmente porque ela prometeu uma redução de impostos no país sem pé nem cabeça. Ela basicamente disse que ia fazer algo, mas não disse como, e isso deixou geral meio tenso. E não deu outra. Ela de fato tentou colocar em prática um plano econômico para estimular a economia do Reino Unido, que consistia em cortar impostos e ao mesmo tempo aumentar créditos e pedir um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo nas contas públicas. É matemática simples. Ela queria cortar os impostos e, para não faltar dinheiro, ela tinha que arranjar de outro lugar. Só que essa proposta foi super mal vista pelo mercado e pelo próprio partido dela. Não à toa, a Libra, que sempre ficou lá na casa dos R$ 7 mais ou menos, caiu para 5,6 no meio de todo esse caos. O menor valor da história em comparação ao dólar. Truss ficou 45 dias no poder, sendo a terceira primeira-ministra mulher e também a terceira líder do Partido Conservador a renunciar antes de seu tempo no cargo acabar. Ela foi a última a conhecer a rainha Betinha, já que a monarca faleceu 2 dias depois de aceitar Truss como primeira-ministra. Inclusive, há quem diga que a morte da Betinha foi um dos motivos que dificultou o governo da Truss, porque o país entrou em luto, o que fez com que os trabalhos fossem todos adiados. Mas seja como for, o fato foi que ela subiu ao poder, propôs esse plano, percebeu que o negócio ficou feio, demitiu seu chanceler acusando ele de ser responsável pelo plano fracassado, contratou outro que simplesmente disse que ia desfazer tudo o que ela prometeu fazer e renunciou. Ou seja, o cargo da primeira-ministra de Liz Truss pode ser resumido em apenas um tweet. Inclusive, eu não sei se vocês ouviram falar da história do alface, que tá todo mundo falando sobre. Os ingleses tinham tão pouca esperança no governo de Truss que um jornal britânico chegou a colocar um alface com uma peruca loira para competir com a primeira-ministra, para ver quem duraria mais tempo. O alface ganhou. E mais uma curiosidade aqui antes da gente continuar. Outro assunto que vem rondando o caso de Truss é a aposentadoria que ela pode ganhar como ex-primeira-ministra. Uma lei criada em 1991 faz com que os ex-primeiros-ministros possam receber uma quantia um tanto quanto simbólica para ajudar a pagar os custos adicionais por serem figuras públicas. Liz Truss, mesmo ficando só 1 mês e meio no poder, pode solicitar esse benefício de 115 mil libras por ano, o que dá mais ou menos apenas 670 mil reais. E para a gente continuar esse episódio, para a gente continuar esse bloco, eu vou chamar aqui a Andressa. A Andressa vai tomar um espaço aqui desse episódio para contar como foi toda essa treta, porque a Andressa estava lá no momento da renúncia. A gente começou a falar pelo WhatsApp pensando, será que vai renunciar? Será que não vai renunciar? E do nada renunciou. Então aqui vai o relato da Andressa em Londres.
Oi, gente. É muito estranho ser convidada do seu próprio podcast, mas vamos lá. Primeiro de tudo, só pra contextualizar, assim, a minha passagem por Londres foi curta, tá? Eu tava viajando pela Europa, inclusive vamos ter episódios muito bacanas sobre outras coisas da Europa vindo por aí. E eu cheguei em Londres no dia 18 de outubro, já ouvindo um podcast que falava que a Liz Truss ia renunciar. E eu pensando, imagina, gente, tão rápido assim e justo enquanto eu estiver aqui? Não, isso não vai acontecer comigo na viagem. E claramente aconteceu. Aí vocês podem imaginar o caos e a destruição, eu mandando mensagem pra Betinha, Betinha me mandando mensagem, 5 horas de fuso entre nós, e a gente sem saber o que fazer, mas enfim, fomos lá e fizemos. Se vocês seguem a gente nas redes sociais, vocês devem ter visto o Reels que eu gravei na frente do Big Ben. Foi uma realização, assim, apesar do caos que foi pra gravar ele ali. Mas enfim, a questão principal que eu queria comentar aqui foi o meu estranhamento no dia que ela renunciou. Porque assim, nada aconteceu, nada mudou. Lógico, eu era uma turista ali, eu não era uma pessoa local, então eu tava andando por locais que eram mais turísticos, mas a questão é que a vida continuou 100% normal. Eu lembro que eu tava conversando com esse meu amigo, eu tava viajando com um amigo nesse caso, e ele me perguntou, tá, mas o que você esperava que fosse acontecer? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque assim, eu não sei, na minha cabeça, o país ia estar em choque. Assim, na minha cabeça, todas as televisões em bares, e aí eu já vou entrar em detalhes nisso, estariam passando a BBC em tempo real, do tipo, meu Deus, renunciou e agora o que vai acontecer? Na minha cabeça, a banca de jornal ia estar enlouquecida, assim, com jornais do tipo, meu Deus, renunciou, corre todo mundo. Na minha cabeça ia ter protesto, tipo, a favor, comemorando, sei lá, na verdade, protesto contra, tipo, a renúncia, ou pessoas na rua comemorando que renunciou, não sei. Pra mim ia ter alguma coisa. E não teve nada, a vida tava totalmente normal. E aí aqui, cabe a gente trazer duas diferenças muito grandes do Reino Unido, assim, especificamente Londres, né, pro Brasil, especificamente São Paulo. Primeiro de tudo, Londres não tem barzinho em cada esquina que nem tem em São Paulo. E os pubs, pelo menos os que eu fui, nem tinham televisão. Ou se tinham, estavam passando esporte. Então, assim, eu acho que o meu estranhamento se deu um pouco por isso, mas também acho que não é uma realidade tão forte deles ter barzinho com TV passando notícia o tempo inteiro, ou lojinhas com TV, ou coisas do gênero. Acho que não é uma realidade tão forte pra eles. E nem banca de jornal. Foi muito difícil encontrar uma banca de jornal em Londres, assim. E, na verdade, os jornais que eu fui encontrar só foram em mercadinhos, que eu acabei entrando por acaso, pra comprar água. E aí entra um outro ponto, que Londres não tem fonte de água potável naquela cidade. Tinha que ficar comprando água em Libra. E aí que eu encontrava os jornais ali falando da renúncia da Truss e tudo mais. Isso, lógico, no dia seguinte da renúncia dela propriamente dita. Outro ponto, né, que é interessante de comentar, e aí vindo mais na parte técnica da coisa, é que, como a gente comentou já, o Reino Unido vive uma monarquia parlamentarista, enquanto o Brasil vive o presidencialismo. E tem muita diferença entre esses dois, né? A gente tem, inclusive, um episódio super bacana que a gente fala sobre isso, e a gente, inclusive, menciona o Reino Unido. E no caso, assim, eu não sei se os ingleses estão mais acostumados com o fato de ter uma troca de primeiro-ministro do que a gente tem com uma troca de presidente. Porque pra gente, se o presidente renunciasse, ia ser um caos, assim. A gente chegou a ver isso com a Dilma, enfim. Outro contexto, claro, mas assim, se o nosso presidente virasse e falasse, gente, tô largando tudo, tchau e bênção, eu acho que a gente ia, sei lá, surtar, entendeu? Tipo, ia ser uma coisa muito chocante pra gente, porque nunca acontece na nossa história, né? Tipo, muito raro. Agora, pra eles, é relativamente normal. A gente tem o caso, Theresa May já renunciou, Boris Johnson renunciou, isso só falando recentemente. E agora, a Liz Truss. Então, assim, acho que pra eles é algo mais comum e acho que até por isso que não choca tanto. Claro, análises minhas, mas essas foram as minhas percepções estando lá e observando as pessoas na rua. Antes da gente te contar aqui quem é o novo primeiro-ministro do Reino Unido e o que podemos esperar dele, a gente vai te contar aqui por que estamos vendo tantas tretas por lá. A treta não começou com a renúncia de Boris Johnson. A treta começou há mais de 6 anos com a renúncia de David Cameron e a aprovação do Brexit. Desde então, o Partido Conservador enfrenta uma racha entre os liberais e os mais radicais. Depois de Cameron, a gente teve Theresa May, que durou pouco mais de 2 anos, herdou o Brexit e não conseguiu concluir a saída do Reino Unido da Europa. Depois dela, tivemos Boris Johnson, que concluiu o processo, mas logo enfrentou uma pandemia mundial, uma crise econômica e uma guerra na Europa. Tudo isso rodeado de escândalos como o Partygate e o acobertamento de casos de abuso sexual. O Partido Conservador não só está rachado, como vive uma onda de instabilidade que dura mais de 6 anos. Além disso, o partido não soube controlar a crise econômica, assim como consolidar o Brexit. Para vocês terem uma noção, o Rishi Sunak é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em apenas 2 meses.
E isso está ficando muito, muito feio para o partido, que já perde de 30 pontos a corrida que será só em 2024 para o Partido Trabalhista. A escolha de Sunak foi feita em menos de uma semana, porque se o Partido Conservador fosse obrigado a convocar eleições gerais, eles perderiam e muito seu poder, não só na liderança do país, mas também dentro do parlamento. A questão é que se você acompanha o noticiário, você viu que as notícias sobre o Reino Unido não são só sobre a morte da Betinha ou a troca de poder, mas principalmente sobre a economia do país. A gente não vai entrar em valores técnicos, mas aqui vão algumas questões para você ficar de olho. O Reino Unido está com uma inflação acima de 10%. Esse é o maior índice em 40 anos. Os salários não condizem com o poder de compra do trabalhador. Os aeroportos, portos e serviços de transporte enfrentam constantes paralisações por causa de greves. Basicamente, a galera tá ganhando pouco e o valor das coisas está altíssimo. Sem falar que a guerra na Ucrânia está gerando uma crise energética que deve se agravar ainda mais no inverno. A relação do Reino Unido com a Europa está extremamente desgastada e a própria soberania do Reino Unido está ameaçada pelo abalo nas relações com a Irlanda do Norte e com a Escócia. Ou seja, tá tudo uma bagunça e foi um pouco isso que a Andressa viu por lá. Então a gente vai voltar com o relato de Andressa lá em Londres. Então, vamos lá. Durante a minha passagem por Londres, eu acho que eu tive duas situações que podem ser interessantes de comentar. A primeira foi que eu encontrei meu amigo Bruno, que inclusive foi o nosso convidado especial no episódio da morte da Betinha, que tá morando em Londres há 9 anos. Descobri, gente, porque assim, eu não conseguia fazer os cálculos de quanto tempo ele tava morando lá. Tá morando lá há 9 anos, exatamente. E a gente teve um papo muito interessante sobre tudo que tava acontecendo no Reino Unido, mas em Londres principalmente. E assim, a questão foi que foi uma visão muito pessimista. E isso, na verdade, eu senti em todos os lugares que eu passei. Eu fui pra Espanha antes de ir pra Londres, eu que fui pra várias cidades na Espanha, e todo mundo que eu encontrava na Espanha, em várias cidades diferentes, também tinha uma visão muito pessimista sobre o futuro. E em Londres foi a mesma visão, assim, eu senti muito isso, de a vida tá um caos, é muito caro viver em Londres e as coisas estão aumentando de preço cada vez mais. No caso, eu encontrei esse meu amigo Bruno antes da renúncia da Liz Truss, e ele falou do tipo, cara, ela não sabe o que ela tá fazendo, tá ficando uma zona esse plano econômico dela, tipo, todo mundo tá odiando isso. O Bruno trabalha com economia e falou, os meus chefes estão assim, meu, o que que essa mulher tá fazendo? Pelo amor de Deus, isso vai ferrar todo mundo. Então, realmente era uma visão meio caótica, vamos dizer assim. E principalmente batendo nesse ponto de Londres já é uma cidade muito cara, tipo, o custo de vida lá já é absurdo. E ainda mais agora que estão ameaçando aumentar, por exemplo, a conta de energia, essas coisas assim, isso dá um baque muito grande em todo mundo. E ao mesmo tempo, teve um outro exemplo que foi interessante também, que foi um dia que eu fui almoçar num restaurante bem local, assim, com esse meu amigo que eu tava viajando junto e um colega dele que a gente conheceu. E quando a gente tava almoçando, tinha uma placa no balcão falando que a partir do dia, acho que 24 de outubro, os preços da comida iam aumentar. E aí tinha lá tudo bonitinho falando dos preços por conta do aumento dos preços, enfim, dos mercados, dos produtos, por conta da questão da energia, por conta de tudo. Eu até tirei uma foto, mandei pra Beth. Vamos ver se, não sei o que a gente faz com essa foto pra mostrar pras pessoas depois. Mas eu até tirei uma foto disso, porque era muito interessante essa questão, né, dessa justificativa. Uma outra coisa que eu vi, assim, não foi no Reino Unido, mas que eu vi em várias cidades da Espanha, que também vale comentar exatamente sobre isso da energia, porque querendo ou não, tanto a Espanha quanto o Reino Unido estão passando por essa tensão aí de tipo, energia e que vai ser agora no inverno, eram lojas com anúncios falando do tipo, olha, a gente tá tentando economizar ao máximo energia por aqui, então a temperatura dentro da loja vai ser sempre 25 graus. Isso acho que pensando mais no inverno, né, no caso, no outono, que já era pra tá frio, mas eu não peguei frio nenhum ali. Enfim, falando de outras medidas, sabe? Em Londres eu acabei não vendo essas placas, por incrível que pareça, eu até cheguei a procurar, assim, fui entrando em lojas e não tinha. Mas essa placa no restaurante me chamou a atenção. E aí, como era um restaurante bem local e bem pequenininho, eu acho que foi uma forma deles garantirem que a clientela fiel deles não fosse deixar de comer ali, fosse entender o aumento dos preços. Mas, enfim, acho que isso, assim, acho que num contexto geral, o que eu pude sentir foi uma cidade, né, não posso falar em nome do país, mas uma cidade muito tensa com o futuro, muito nervosa com o que pode acontecer, e que já tá tentando se preparar de alguma forma, e essa forma é aumentar o preço das coisas, porque o preço das coisas já estão aumentando, então quem vende um serviço é aumentar o preço do seu serviço, para compensar o preço do produto, sabe?
Vamos começar dizendo que o novo primeiro-ministro do Reino Unido foi o estopim para a saída de Boris Johnson, concorreu pau a pau com Liz Truss pelo cargo e é a primeira pessoa não branca a ocupar o cargo na história do país. Mas calma, deixa que a gente te explica. A gente começou a ver o nome de Rishi Sunak lá naquela semana tensa que foi a renúncia de Boris Johnson. Era uma terça-feira de julho que Sunak anunciou que estava renunciando ao cargo dentro do governo de Boris Johnson. Sunak era um dos principais nomes do governo de Boris. Ele foi ministro das Finanças e ficou conhecido pelos seus planos de auxílio à população e a empresas durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele disse que estava saindo porque esperava que o governo fosse conduzido de forma competente e séria. Lembrando que o Boris renunciou depois de uma série de escândalos, incluindo o Partygate, que foram festinhas que ele permitiu em meio a um dos lockdowns mais severos da Europa, e acobertou também casos de abuso sexual dentro do seu gabinete. O Sunak, inclusive, foi multado por violar as regras do isolamento depois que participou dos rolês do Boris. Ele foi o primeiro a deixar o governo de Boris Johnson ao lado do ministro da Saúde, Sajid Javid. Muitos do Partido Conservador viram essa movimentação como uma traição. Outros, na época, já diziam que Sunak viu o barco afundar e deixou o governo para ter mais chances de substituir Boris. Dito e feito, Sunak vazou terça, quarta, mais de 50 integrantes do governo deixaram seus cargos e quinta, o Boris renunciou. Ou seja, querendo ou não, ele foi um visionário diante de toda essa treta. Logo após a renúncia, ele se candidatou para o cargo de premier. Ele foi cotado como favorito na primeira etapa, sobreviveu às prévias e chegou ao final para concorrer com Liz Truss. Lembrando que na fase final, todos os membros do partido, mais de 170 mil pessoas, votam em quem eles querem como novo líder do Partido Conservador, que, consequentemente, vira o novo primeiro-ministro. Sunak já tinha dito que o plano econômico de Truss era furada durante a campanha. E, de novo, ele falou e aconteceu. Como a gente explicou antes, foi justamente essa proposta de Truss que levou à sua queda do poder. Era natural que as pessoas se voltassem a Sunak, afinal ele não perdeu por muito. O partido chegou a cogitar de novo o nome de Boris Johnson e de Penny Mordaunt, mas ambos desistiram da corrida, deixando o caminho livre para Sunak. Até porque você pode imaginar o Boris Johnson voltando depois de ter renunciado faz menos de um mês e meio. Quando eu vi isso, eu falei, gente, cara de palhaça, né? Não é possível. Totalmente a cara de palhaça. Aí eu olhei, pensei, os jornalistas da BBC falando, esquece. Esquece. Cansei disso daqui. Enfim, Larga desisto tudo. desse país. Mas voltando, só alguns detalhes sobre o Sunak. Ele é filho de pais descendentes indianos que migraram do Quênia e da Tanzânia. Ele é hindu, mas ele não fala abertamente sobre a sua fé e religião. Sunak estudou em colégios de elite do Reino Unido e na Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas do mundo. Ele também morou um tempo nos Estados Unidos e já passou pelo mercado de investimentos. Por fim, ele entrou na vida política em 2015 como deputado do Partido Conservador e assumiu a pasta de finanças em 2020. Além do escândalo do Partygate, a esposa de Sunak se envolveu em polêmicas ao não pagar impostos, sendo que ela é bilionária e herdeira de mais de 700 bilhões de libras da empresa Infosys. Esse casamento torna Rishi Sunak o primeiro-ministro mais rico a ocupar o cargo. Ele é inclusive mais rico que o próprio rei Charles, que herdou um pouquinho menos da sua mãe Betinha. A ascensão de Sunak também é algo novo para os britânicos, uma vez que ele é a primeira pessoa não branca a assumir o cargo, apesar dele ter feito parte da elite toda a sua vida. A expectativa é que o governo dele tenha um gabinete mais diverso, fugindo um pouco do padrão do homem branco e rico, o que pode não agradar a parte mais conservadora do partido. Ao assumir o cargo, Sunak se encontrou com o rei Charles em uma cerimônia oficial, a mesma cerimônia que vimos Betinha pela última vez com Liz Truss. Sunak enfatizou muito em seu discurso as questões econômicas que o Reino Unido enfrenta e que já explicamos aqui, e prometeu uma estabilidade econômica no país. Agora nos resta acompanhar o desenrolar da treta, porque já deu de breaking news lá no Reino Unido. Essas jornalistas aqui estão cansadas e não aguentam mais falar sobre a crise dos britânicos. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio e, obviamente, tenham curtido todos os relatos da Andressa, que foi a primeira cobertura internacional deste podcast. Então, estamos extremamente orgulhosos. Viagens vêm por aí, a gente vai aproveitar nossas férias e também trazer conteúdos para vocês. Obviamente, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no @papodientrepodcast, tudo junto, porque, inclusive, lá a gente tem o vídeo da Andressa de Londres, na frente do Big Ben, então vai dar aquela moral pra gente.
verdade. E no dia que teve a renúncia da Liz Truss, ela também postou um stories vindo diretamente de Londres. Então, obviamente que você não quer perder esse tipo de coisa. E também nos siga no TikTok, no @Papo de Inter. Além disso, gente, escutem a gente pelo Orelo, entendeu? Se vocês querem ajudar a gente a viajar o mundo e a fazer coberturas internacionais, Orelo é o caminho. Então, não esqueçam de seguir a gente, aliás, de acompanhar a gente lá no Orelo, de entrar no nosso perfil, de acompanhar a gente e também de fazer um apoio. Lá pela Orelo, você entrando pelo computador, você pode escolher um plano de apoio para ajudar o Papo de Inter a ter um dinheirinho ali para poder viajar no futuro, entendeu? Para poder se manter e viajar no futuro, porque de verdade, apesar de ter sido uma correria, né, era uma viagem de férias, então de fato o intuito da viagem não era fazer uma cobertura internacional, foi muito interessante, muito gratificante poder acompanhar tudo que estava acontecendo, falar com a nossa Betinha em tempo real, mas é isso, gente. Então também não esqueçam de ouvir a gente pelo Orelo. O Orelo é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters a cada clique, né, a cada play nos episódios, então é essencial que vocês escutem a gente por lá. E é isso, até o próximo episódio. Até!